Muito bom dia! Cara, ainda tem que me acostumar com o enquadro dessa câmera. Pega o enquadro. Estou sendo cordial, estou dando bom dia. Porém, não sei se aí é noite, se é tarde, mas estou sendo gentil, tá bom? Hoje vou falar de uma experiência incrível que eu tive na época de escola, que foi pra uma caverna chamada Petar. Eu tô tentando me arrumar aqui, tá? Ai! Bom, pra caverna Petar, eu fui 2 vezes. A primeira eu não vou contar, porque foi uma experiência, assim, foi legal. Mas a segunda foi mais divertida, né? A primeira eu vou resumir um pouquinho, assim. Não, pra começar, como que eu descobri e como eu explorei uma caverna, né? Bom, na época de escola, eu estudava na 7ª série, 8ª, não me lembro muito bem, não me recordo. Simplesmente me convidaram pra ir pra uma caverna. E, na verdade, era uma excursão da escola. E eu ia junto com o professor e alguns colegas de classe e outra de outras classes também. Era por volta de R$ 180, eu acho que assim. E eu nunca tinha ido, era uma experiência única. Eu lembro até muito bem do professor Anderson, de história. E lá ele sempre incentivava, assim, as pessoas a sair, explorar, e ele sempre corria atrás dessas excursões. A primeira vez foi da hora. Tinha que estar na escola, era meia-noite. E pra estar lá era 6 horas da manhã, ou seja, 6 horas de viagem, cara. O bom é que a gente dormia no ônibus e nem via, né? Era pena pro motorista que tava lá. Tem vários tipos de caverna lá. E chegando lá, você separava em grupos e você ia explorar cada canto da caverna. Porém, uma das cavernas que eu fui na primeira foi as mais médias, assim, não tinha risco, perigo, né? Como se a outra que eu falasse eu ia morrer. Então a primeira foi algo simples, né? A gente só pegava a lanterna, tinha que levar eles davam um capacete lá, tinha que ir de calça, camisa, manga longa, né? Pra não se machucar, e pernilonga, essas coisas aí, blá blá blá. Só uma lanterninha fraca que eu tinha que levar a lanterna. E a gente só ficava falando sobre as pedras, sobre a história, sobre lá e tal, blá blá blá. Algo que é interessante, né? Mas eu não prestei muita atenção na época, porque eu ficava fissurado, né? Ou eu ia achar um Zubat, ou ia minerar diamante lá. Eu não tava em dúvida qual eu ia fazer. Mas da segunda vez, mano, da segunda vez eu não tava estudando na mesma escola. Porém, tinha um amigo que tava lá ainda, e eu fui com ele, né? Ele me chamou, o professor ele perguntou pro professor se eu podia ir e tal, só que tava em outra escola. Ele falou, não, bem, seja bem-vindo. E pra começar, cara, eu já tinha pisado numa merda, velho. Nossa, eu comecei o dia, eu fiz até um vídeo, só que tá no outro celular. As fotos também, né, infelizmente. Mas eu posso mostrar aqui pra vocês, só pra vocês terem ideia de como era lá. Aqui tá um exemplo aqui que eu pesquisei, né, Petar e tal. Cara, um lugar muito bom. Tem as imagens aqui. Eu não vou me recordar de muitas aqui, tá? Essa parte aqui eu lembro também, ó, dessa aqui eu lembro, que eu vi. Você não chega tão perto dela, mas eu vi de longe. Aqui eu fiquei aqui também nessa área. Cara, muito louco, velho, muito louco. Cara, quando eu falei que pisei na merda, né, a gente foi no ônibus, eu fui de merda no tênis o dia inteiro, cara. Chegando lá, eu tava com o meu colega, né, e o instrutor, que tem um instrutor, não sei se era instrutor ou algo assim, enfim. O guia, lembrei. O guia lá, ele foi conosco, né? No caso, era 2 guias. Cara, ele falou, foi uma das melhores trilhas que eu já fiz da minha vida. Era 8 quilômetros andando, cansado, fome. Nossa, cara, parecia que eu tava na Segunda Guerra Mundial. Foi muito longo, muito longo. E logo de início, quando a gente trava na trilha, pô, tinha que passar num riacho, mano. E aquela água de cachoeira, água de floresta, água de caverna, pô, não é nada quente. Na hora que eu pisei na água assim, pô, não tinha como passar, tinha que pisar. Na hora que eu botei, e a água chegava mais ou menos até o joelho, sabe? E a hora que eu tenho 1,70 e 2, sei lá, por aí. Que eu já começou a trilha como? Pé todo encharcado, ou seja, tinha que ir até o final. Eles não fizeram a trilha porque eles falaram assim, não, a experiência vai ser essa. Pra você chegar até a caverna, você tinha que andar 8 quilômetros, cara. Nossa, mas essa é uma caverna top. E a gente passava por dentro de umas cavernas ainda, né? E lá tinha uma caverna que era chamada uma caverna perigosa. Por quê? Quando você entrava lá e você ouvia o barulho de água, você tinha que correr, cara. Correr imediatamente, sair de lá. Porque lá ela enchia até o topo. E pra fugir dali, cara, era um sacrifício. Podia ir até o fundo, cara. Ela era muito longa, assim, muito longa mesmo. E o guia, claro, né, cheio de criança nas costas, falou assim, não. Mas, cara, foi uma experiência legal, porque teve uma hora que ela chegava lá na caverna, né? A gente tava na caverna, ela falou assim, apaga todo mundo a lanterna. Aí eu olhei pro meu amigo assim, ixi. A moça pediu pra gente apagar as lanternas, a gente ficou sentado e pediu pra gente fazer silêncio. Ixi, vamos fazer um documentário aí, crianças são sequestradas em caverna. Só que, mano, o que ela fez, cara, foi uma experiência única, porque ela pediu pra gente ficar em silêncio, só escutar o barulho da caverna. Cara, você sabe, é uma sensação, na minha experiência, né, uma sensação incrível, assim, porque você sentia os barulhos das gotas, que forma aquelas estalactites, né, que tem em cima da caverna. Você escuta os barulhos das gotas, barulho de um eco, assim, parece um submundo, cara. Tá, depois que a gente passou dessa parte, a gente foi caminhando mais, e no final dessa caminhada, a gente chega numa cachoeira, né, mas por isso a gente passava por algumas cavernas antes. E lá tinha uma caverna, são vários tipos de caverna que tem lá, né, e lá tinha uma caverna que a gente precisava passar num buraquinho. Cara, tinha um aluno nosso, um amigo nosso, que era gordinho, né, a gente falou, não vai passar, ele vai passar sim. Mano, não é que passou, ele foi o primeiro e passou. Eu olhei pro meu colega assim e falei assim, cara, se ele passou, a gente tem que passar. Tinha até um rapaz lá que ele falou, por que a gente fica de capacete? Cada caminhada que você vai, você só escutava o...
era o capacete batendo nas pedras, assim, do lado. E nessa parte que a gente passava nesse buraco, a gente precisa rastejar, né? E, mano, se alguém ficar preso ali. Aí no meio da caminhada, né? Não sei se podemos fazer caminhada ou trilha. É a mesma coisa lá, mas tava muito difícil. Aí gelar. A gente comeu um lanchão lá. Nossa, foi uma maravilha, cara. Deixava a gente beber água lá da cachoeira. Era outra coisa, cara. Aquela água era divina. Me senti ganhando sempre poder quando tava bebendo aquela água. Enfim, nós estávamos prestes a chegar na cachoeira. Dava pra escutar a cachoeira de longe. Era um barulho sinistro, cara, de água caindo no chão assim. Pancada, velho. Chegando lá, os guias já tudo tirando a roupa assim. Estavam ficando pelado, né? Mas pra dar um mergulho. O pessoal não pensou uma outra. Pra pular naquela água foi triste, cara. Na época eu tinha frescura de entrar em água. Nossa, eu ficava colocando um pezinho. Mas você entrar em água, não tem segredo, é só pular. Na hora que eu dei um tibum que... Nossa, velho. Pior na hora, mano. Muito gelada, velho. Ah, beleza, né? Chegamos na cachoeira no final da trilha. Porém, e aí? A volta é triste. Cara, todo mundo morto, cansado. E outra, ele mandou a gente explorar outras cavernas ainda na volta, viu? É, foi complicado, viu? E que lá a gente pensa assim, nossa, vai ter bicho, vai ter morcego. E eu não vi nada disso. Vi uns morcegos, pra não mentir, né? Mas foi bem de longe, assim. Pensando que era até uma barata voadora, de tão pequeno que é, morceguinho. Fazer trilha dá fome. Leva 2 sacos de pão, 3 refrigerantes, porque dá sede também. Apesar que você pode beber água lá da cachoeira, né? Enfim, né? Aí na volta fui colocar meu tênis, né? O meu tênis tava o quê? Com merda. Ai, cara, foi o tênis fedido tudo de novo. Então é isso, né? Foi uma das experiências aí que eu tive. Eu resumi, bem resumido mesmo. É algo pra compartilhar com vocês. Recomendo sim vocês dar uma volta numa caverna. É um rolê muito aleatório, mas é muito da hora, muito louco. Mas eu vou ficando por aqui.